Olá, pessoal, boa noite. Eu me chamo Dorivaldo Vicente Júnior, eu sou acadêmico do Mestrado Profissional em Educação Física, o PROEF, pelo polo da UFAM. E hoje, em conjunto com os meus colegas, a professora Giane Silva, o professor Cleomir e a professora Adriane, viemos fazer uma discussão acerca dos textos da semana da disciplina de Metodologia do Ensino de Educação Física Escolar, onde o objetivo é fazer uma análise crítica desses textos e relacionando eles com a nossa realidade escolar. A gente vai puxar agora para as primeiras impressões acerca dos textos, e eu vou puxar o que mais me chamou a atenção lá no texto 3. O texto 3 do professor Libânio, ele tem como título Finalidades Educativas Escolares e Escola Socialmente Justa, a abordagem pedagógica da diversidade social e cultural. De uma maneira geral, o texto do professor Libânio, ele vai explorar a relação entre as finalidades educativas escolares e uma escola socialmente justa com diversidade sociocultural. E aí ele elenca lá uma série de desafios de se construir uma escola socialmente justa dentro de uma diversidade cultural muito grande. E a maior crítica do texto, ela vai em relação ao contraste que ele faz, que a gente vivencia nas mais diversas escolas, como, por exemplo, aqui no município em que eu moro, só tem uma escola. Essa única escola vai atender toda a comunidade de Amajari. E essa única escola do município, ela foi militarizada. Por ser uma escola militarizada, existe um conjunto de regras muito rígidas e os pais não têm opção de colocar um aluno em uma escola que não é militarizada, aquele pai que não se identifica. Quando a gente entra para a questão da construção do currículo, a gente pode relacionar a questão da Base Nacional Comum Curricular. Várias regiões pelo Brasil não conseguem se encaixar perfeitamente como preconiza o currículo da BNCC. Todas as escolas públicas, elas possuem inúmeros desafios e muitas das vezes impossível de alcançar aquilo que a BNCC preconiza. Por mais que a BNCC hoje ela vista uma roupagem de abordagem cultural, vários professores encontram dificuldades de fazer essa adaptação, talvez por permissibilidade do currículo, que não deixa de tornar flexível, e o texto, ele aponta exatamente essa questão, que para se construir uma escola socialmente justa, a abordagem pedagógica ela deve partir do contexto sociocultural dos alunos, aquele contexto que o aluno está inserido. Então, como que eu vou padronizar uma coisa para o país inteiro? Então, fica um desafio muito grande a depender da realidade. Então, o que mais me chamou a atenção no texto 3 é essa questão desse cuidado que a gente tem que ter ao planejar nossas aulas, partindo do contexto, daquilo que os alunos já conhecem, para poder ir ampliando esse arcabouço dos alunos. Eu gostaria de passar a palavra para o próximo agora, quem quiser iniciar, fazer suas principais impressões acerca dos textos. Oi, Dorivaldo. É assim, eu achei muito interessante mesmo esse texto, o terceiro texto, que fala sobre a cultura, né, deles, dos alunos. Porque, assim, o Brasil, ele é multicultural. A cultura de uma região é diferente da cultura de outra região. Então, quando o autor traz que nós temos que trabalhar os conceitos com a cultura do aluno, o aluno vai se sentir pertencente a esse conceito, vai ter significância para ele o conceito, né? E lá no texto 1, ele vem falar sobre a pesquisa sociocrítica, né? Que ele vai pegar vários autores de várias nacionalidades e desses autores ele escolheu 23. E o que me chamou a atenção foi que desses 23 não teve nenhum do Brasil, né? Não teve nenhum do Brasil.
E até o autor fala, sendo que Paulo Freire, o contexto do Paulo Freire é sociocrítica, né? E aí, como não tinha nem no Brasil, então ele faz toda uma pesquisa entre esses 23 artigos, e vem falar lá sobre a necessidade da praxe, né? A teoria e a prática sendo trabalhadas juntas. Por quê? Porque, infelizmente, a nossa disciplina ela veio de um histórico muito conturbado, né? Militarista, higienista, na parte mais da fisiologia. Então, que é a higienista, né, que eu já falei, e esportivista. Então, para muitos ainda preconiza essa parte que a educação física é lazer, educação física é só brincadeira, educação física é só futebol e educação física. Então, se o professor internalizar isso também, a sociedade vai continuar com esse pensamento, né? Então, a educação física tem que ter essa prática, tem que ter a teoria e a prática. E o texto 1 já puxa para o texto 2, onde fala sobre a didática, a formação do professor. Muitos professores, eles são formados, só que eles não dominam a pedagogia, a parte pedagógica. Eu tive professores, na minha formação, que ele era atleta. Ele era atleta. E ele queria que nós executássemos perfeitamente os fundamentos. Sendo que tinha pessoas que não tinham essas habilidades. Então, e se preocupava tanto da gente fazer perfeito o fundamento, que não se preocupava na forma que eu ia ensinar o meu aluno. Por que eu ia ensinar aquilo para o meu aluno? Então, ele estava muito ligado à parte prática, né? A parte do conteúdo, a parte da disciplina. Mas não tinha dominância sobre a parte pedagógica. Então, o professor, ele tem que ter as duas. A parte de disciplina, da teoria, né? Mas também tem que ter a pedagógica, de saber ensinar o aluno, de por que o aluno está aprendendo isso. Como eu sempre coloco meus alunos, eles são do interior. Então, eles ainda têm esse pensamento de que educação física é futebol. Bora jogar bola, professora. E eu falo, não, eu não estou aqui para ensinar vocês a jogar bola, eu estou aqui para ensinar vocês a respeitar o colega, a saber que você tem uma individualidade, que você não é igual ao outro, que você tem que respeitar os seus limites, respeitar o limite do outro, respeitar a diversidade. Então, eu explico para eles que o esporte, eu tô usando o esporte para educar e não para treinar. Então, a gente tem que ter saber essa diferenciação, que eu não sei fazer um passe perfeito, né? Impedimento, mas eu tenho que usar o esporte para um bem maior, para desenvolver um conceito para a vida daquele aluno. Então, o que me chamou a atenção nesses textos foi isso, essa formação do profissional, porque temos que prestar atenção nessa formação. Porque, às vezes, o professor... eu vou ser professor de educação... Já vi vários esses. Vou ser professor de educação física porque eu sei jogar bola. Porque eu sou atleta. Eu vou ser professor de educação... Aí, quando chega na universidade, vai ver que não é isso. Ele vai ter que ensinar o aluno. E aí, falta essa parte pedagógica. Então, o texto fala assim que eles são indissociáveis. Tanto a parte de prática, da disciplina, como a parte pedagógica. É algo que é indissociável. Não pode ter um ou outro. Tem que ter os dois. Para ser professor, um professor completo, tem que ter os dois. Né? A prática e a parte pedagógica, de saber ensinar. Né? Então, essa foi a minha contribuição. Vou deixar um pouco para os próximos colegas. Olá, gente. Boa noite. Retornando ainda aqui essa discussão, eu quero falar um pouco sobre a questão da sociocrítica, a visão sociocrítica. E no texto, né, nesse artigo, ele enfatiza um pouco a questão de Paulo Freire, que ele aborda a questão de fazer uma avaliação diferente, de negociar o currículo, não deixar esse currículo tão rígido, negociar com o aluno, a questão da autogestão, o aluno ser responsável pelo seu ensino, sua aprendizagem, passar essa responsabilidade para o aluno. É um novo modo de ensinar, eu acredito. E é um pouco difícil, porque nós também, quando nós éramos alunos, não tivemos
esse tipo de ensino, de autogestão, de trazer a responsabilidade para o aluno também. E na dinâmica do nosso mundo, a gente percebe que hoje os alunos são muito dependentes, até as crianças são muito dependentes até dos pais. Hoje as crianças não conseguem nem atravessar uma rua direito, né? Não é como na nossa época. Então, como vou fazer para que uma criança, um aluno, ele consiga se autoavaliar, autogerir o seu ensino e aprendizagem? E eu acredito que esse artigo, ele liga um pouco com o próximo artigo sobre a didática, o artigo que fala da didática de Libânio. Nós só vamos conseguir implantar esse ensino diferente se o professor de educação física começar a se empenhar mais em estudar a didática geral. É que falta, às vezes, na nossa formação dos professores, estudar a didática geral sobre ensino. Às vezes, nossa formação fica muito presa nos conteúdos da disciplina própria, né? A questão da didática é disciplinar, da educação física, o voleibol, o basquete, mas a didática geral a gente só dá uma pincelada, né? A gente conhece pouco, a gente não se aprofundou na nossa formação. Pelo menos a minha formação foi assim. Foi um pouco superficial essa didática geral, foi bem superficial, e eu estou percebendo agora no mestrado, né, conhecendo alguns autores que eu não conhecia e como realmente fizeram falta na minha formação. Então, realmente, só vai conseguir implantar essa abordagem sociocrítica se tivermos esse conhecimento da didática geral, que é essa associação da didática geral com a didática disciplinar da educação física. E assim a gente vai conseguir uma transformação, né? Um ensino diferente. E aí eu vejo que realmente é importante também a questão de nós, professores, temos esse conhecimento prático, né? Dos conteúdos da educação física com a didática. Não adianta a gente souber muito voleibol, muito futebol, mas se a gente não souber como transmitir esse conhecimento. Então, é esse meu resumo. Quero passar agora a bola para o próximo colega. Boa noite, gente. Como a gente lendo os textos que a gente viu agora, a gente percebe assim que eles se completam, né? A gente começa com uma pesquisa que fala numa coisa mais ampla, né? Pesquisando sobre esse assunto na nossa área, e a gente vê que ele acaba se completando, né? Então, a gente percebe que a gente tem que transmitir para o aluno a questão dele ter a própria responsabilidade, ou seja, a gente tem que ser aquela pessoa que vai instigar ele a ser crítico, né? E muitas vezes a gente vê que até mesmo a própria pesquisa, ela não foca nisso para a gente. Não existe muita citação na questão crítica, que a gente tem que trabalhar, mas os próprios pesquisadores, eles não pegam os textos e vêm nos ajudar a pôr isso em prática. Acaba ficando muito na teoria. É tipo assim, diz para a gente que a gente tem que fazer, mas não nos dá uma ideia mais ou menos de como a gente fazer, né? Tanto é que acaba se tornando uma coisa muito assim teórica, né? Disse que temos que fazer, mas na prática a gente acaba não conseguindo impor isso dentro da sala de aula. E já entra na questão do mérito agora da formação do professor. De fato, a gente fica muito preso às nossas disciplinas e a parte pedagógica, de ter o domínio de classe. Inclusive, eu acho que até mesmo a abordagem, muitos de nós não temos uma abordagem específica. A gente estuda, a gente conhece a história, sabe disso, daquilo, mas a gente sai muitas vezes da academia sem, de fato, saber qual vai ser a abordagem que eu vou trabalhar como profissional. E a gente acaba, às vezes, trabalhando um tipo de abordagem que a gente nem sabe que está sendo feito, né? Porque eu acho que a formação deixa essa lacuna, né? Não nos prepara melhor para o ensino. E a gente acaba tendo esses professores que sabem da disciplina, mas não sabem ensinar, né? Ou então sabem ensinar e tem pouco conhecimento. Então, acaba tendo profissionais incompletos nas salas de aula. E a gente só vai conseguir botar em prática como o texto de Libânio diz, de botar a realidade do aluno como prioridade a partir do momento que a gente conseguir encontrar a nossa abordagem
e saber associar isso junto com a pedagogia. Então, assim, a gente vê que os 3 textos, eles se completam, até que a gente possa chegar, de fato, a uma forma de ensino melhor da educação física, sendo que o Brasil ele é continental, então teria que ser meio que revista a questão da formação, justamente para a gente poder atender essa questão do ensino. É isso aí, gente. Se quem quiser completar mais aí, muito obrigado. Foi muito bom, gente, estar com vocês. Até a próxima.